Eu sou o Pedro. Eu sou o Matheus. E você está diante do espelho. A gente vai falar hoje, Matheus. Nós vamos falar então da nosso percurso até aqui, infância, adolescência e quem somos hoje. Então a gente vai resumir um pouquinho pra vocês como é que foi pra nós, né? Tipo, eu vou falar como foi quando eu era criança. Eu percebi que eu não era igual às outras crianças, vamos dizer por assim, porque eu não gostava muito das brincadeiras de meninas, né? Na época tinha as brincadeiras de meninas, principalmente na escola, aí na hora do recreio as meninas iam brincar e os guris iam jogar bola. Eu sempre queria jogar bola com os guris, nunca queria brincar com as gurias, né? Sim. Então eu me lembro que não gostava de usar as roupas de menina. A minha mãe queria botar vestido em mim a todo custo. Então eu me lembro que era meio negociado, assim, às vezes algumas fotos que tinha que tirar na época, né? Eu boto vestido, mas tem que ser de tênis. Então, eu sempre gostei de usar camiseta e tênis. Camiseta, bermudão, assim, que passava do joelho. Gurizinho, igualzinho um gurizinho é como eu gostava de me vestir. Me lembro que as minhas tias falavam pra minha mãe, essa guria parece um guri. E tipo, criança que tava nem aí, né? Eu achava um máximo, pensava, era isso que eu queria mesmo. Mas a gente vai falar na questão de nós ser pessoas trans também. Há uma diferença da gente falar de criança cisgênero, né? A infância de uma criança cisgênero é muito diferente de uma criança transgênero, né? Uma pessoa transgênero, então, para quem não sabe, né? É uma pessoa cujo não se identifica com o sexo que foi lhe atribuído ao nascimento. Então, eu, Matheus, nasci na figura feminina, porém, na parte da infância é onde começam os gatilhos ali da gente entender que a gente não é uma criança tão comum como as outras meninas, no nosso caso, né? A gente não entende quando é criança, né? Porque é criança. A criança não vê maldade nas coisas. A criança, ela só vive aquele momento, as experiências, as coisas, e ela faz o que ela gosta. Tanto que quando criança fala alguma coisa é muito sincero, né? Porque ela não tem o filtro que um adulto tem. Então, eu me lembro quando criança era assim, eu não tava nem aí quando alguém falava, parece um guri, eu achava o máximo, perto da minha cabeça eu já me identificava com aquilo ali, né? Então eu gostava muito das brincadeiras de menino, gostava de me vestir que nem menino, e eu me lembro que ali da minha... A parte terrível que foi pra mim foi quando começou a nascer teta. Nossa senhora, é a pior parte. Essa parte, assim, ó, tu tenta esconder de tudo quanto é jeito, que daí usava camiseta grande, né? Tu não tá entendendo o que tá acontecendo com o teu corpo, tu não tá entendendo por que tu não pode mais ficar sem camisa. Até porque eu e o Pedro, vocês sabem que a gente tem 30 a mais. Então, antigamente, né, isso eu falo pra mim, assim, mais precisamente, uns 25 anos atrás, que foi onde começou, assim, as minhas dúvidas, aos 7 anos de idade ali, que é quando a gente começa a... Na espiritualidade, a gente fala muito do 0 aos 7 anos, a gente é uma criança pura, né? Um anjo. E do 7 em diante, a gente já começa com os egos, que foi o que a gente aprendeu, tudo que a gente viu, tudo que a gente conviveu. E viu é o quê? É aquela questão da gente ter alguém como referência, né? A gente não tinha referência de pessoas trans. Principalmente de homens trans. Nós tínhamos referências de travestis, talvez. Exatamente. Né? E as travestis eram marginalizadas na questão, as pessoas falavam travesti na questão de ser prostituta. Isso aí. Né? Prostituição. Então a gente não tinha uma referência a quem seguir, a nos identificar, né? Então com 7 anos ali, eu tinha os meus egos também já, mas tipo, comecei a entender que as meninas eram mais bonitas que os meninos. Exatamente. Eu comecei a olhar as meninas de uma forma diferente, e isso, cara, eu lembro nitidamente disso. Eu lembro que eu conversei com a minha irmã sobre eu estar gostando da colega dela, da colega de escola. Ela era 2 anos mais velha que eu, então ela estava 2 anos à frente que eu na escola. E eu vi a colega dela, achei a colega bonitinha e disse, mana, e se eu me vestisse como menino, será que ela notaria que eu sou uma menina? Que loucura. Cara, muito louco, porque daí o meu padrasto, na época, escutou aquilo. E quando ele voltou pra casa com a minha mãe, que ele tinha saído pra buscar ela, a princípio tinha saído, eu achei que ele tinha saído, ele escutou essa conversa nossa... Eles falaram na hora da janta. E ao contrário do Pedro ter falado que ele já estava se identificando, eu me neguei por muitos anos. Tanto que eles falaram na mesa assim, ó, tu gosta de menina, tu é até machorrinha. Foi a primeira expressão que eu ouvi. E eu fiquei com tanta raiva, saí chorando, batendo as portas, que tipo, eu dizia que eu não era assim, que eu não gostava de menina. Cara, aquilo ali me criou um bloqueio que eu fui levando por muito tempo, assim, na minha mente, sabe? Que eu não queria ser machorra, não queria ser
Ai, gosta de menina. Imagina, naquela época, o preconceito que tinha sobre isso. Era grande. Nossa, era muito grande, né, Pedro? A gente não tinha referência, o preconceito era grande, por isso que a gente fala, até eu falo num vídeo anterior, a gente tinha que ser amiga das pessoas. Sim. No início. Então a gente não tinha essa coisa de poder... eu falo, a minha transição, ela demorou por conta disso, de se aceitar, de ter muito aquela questão, tipo, como é que vai ser quando eu contar pra minha família, do medo, tu não via pessoa... Eu tinha medo de não conseguir trabalho. Sim. Né? Porque, tipo, era muito... Acredito que o preconceito, ele vai existir sempre, tá? Sim. Só que era muito maior, porque ninguém se falava. Porque quem era, se escondia. Então, eu me lembro que na minha cidade, tinha um casal de meninas, e onde elas estavam, elas eram um assunto, né? Só que, pelo que dava pra ver, elas viviam a vida delas, assim, sem tá nem aí pros outros. Talvez isso feria elas, né? Não falavam mais. Elas resolveram viver juntos e não se preocupar com o que os outros falavam. Mas era muito preconceito. E essa coisa de quando a gente é criança é muito louco, porque tu não sabe o que tá acontecendo. Teu corpo começa a mudar, né? Tu tem as tuas vontades. Eu me lembro que eu tenho mais primo do que prima. Então eu sempre brinquei muito mais com os meus primos, né? E então, tipo, ficava aquela coisa, essa guria vai ficar que nem um guri. Era o que eu escutava, sabe, na época. Mas uma coisa, eu até comprei um espelho, que é esse aqui, ó. Só pra contar o que foi pra mim, assim. Eu me lembro que a minha mãe tinha um espelhinho desse aqui, laranjinha. Quem não tinha um desse? Quem não tinha um desse? Esse aqui era o espelho da época, tá? Bagual de fundamento. Até comprei esses dias que a gente foi num bazar, porque, tipo, veio isso na minha cabeça e eu pensei, tem que contar essa história, né? E eu ia tomar banho, então eu pegava esse espelho e eu levava pra parte do chuveiro e pendurava ele lá. Então, quando eu ia tomar banho, eu pegava o shampoo e fazia... Tipo, botava diminuía o cabelo. Isso, fazia como se o meu cabelo fosse curtinho e fazia um tupetinho. Assim. Então, eu acredito que eu já refletia, eu já olhava e via assim, como eu sou hoje, né? Por isso que a gente chegou no nome do Diante do Espelho, né? É muito doido isso. Então, tipo, eu ficava no banho, era o meu momento. Meu cabelo curtinho, que eu pegava o shampoo e fazia ele ficar curtinho assim, fazia um tupetinho e ali eu me olhava e ficava... eu me via, sabe? Era o momento que eu me via, assim, e me enxergava. Então, eu me lembro muito disso na minha infância, assim. Por muito tempo eu fiz isso, muito, muito. Eu fazia isso depois da minha adolescência, fazia isso até o dia que eu cortei mesmo meu cabelo. Então... eu sempre projetava como eu queria me ver. Pra vocês verem que uma pessoa trans, ela dá sinais desde a sua infância ali, né? Mas às vezes ela não tem a coragem de falar pra quem convive com ela, né? Eu digo convive porque muitas vezes não é a família. Um exemplo eu vim de uma família bem desestruturada, né? Nossa, morei uma parte com a minha mãe, morei uma parte com a minha avó, uma parte com a minha tia, uma parte com... enfim, vários cenários, várias casas diferentes em toda a minha infância. E... isso era muito ruim pra mim, porque eu não tinha uma pessoa a quem confiar, a quem falar assim, ó, nossa, essas coisas estão batendo na minha cabeça, eu não sei o que tá acontecendo comigo, que nem o Pedro falou sobre começar a crescer os seios, né? A gente fica naquela ambição, eu lembro que quando o meu corpo começou a mudar, o meu maior objetivo era que os pelos das minhas pernas crescessem. Eu ficava assim, ó, nossa, tá crescendo pelo das minhas pernas, sabe? Eu queria muito parecer um menino, eu queria muito a figura masculina, me vestia como tal, entre aspas, porque como a gente veio de uma família muito humilde, muito pobre, bem pobre mesmo, eu só tenho irmãs meninas. Então era aquela coisa, passava roupa pros mais novos. Então, cara, muitas vezes eu tinha que usar aquelas meia colorida, listradinha, com umas melissa. Tu usou melissa? Usei melissa, cara. Eu não usei melissa, eu me salvei da melissa. Nossa, eu não tinha muita escolha, era ou não era, entendeu? Era aquilo ou não era aquilo. E aí, só não gostava de usar saia. Por muitas vezes me colocaram saia e foi muito traumatizante pra mim, como criança. Eu ficava com muita vergonha e eu não sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Era algo surreal, tipo assim, ó, as pessoas me viam de saia, eu queria me esconder. Principalmente quando eram as meninas que me viam de saia. Eu me sentia ridicularizado, totalmente horrível. E, cara, é muito louco, porque com 9 anos de idade, eu tive uma crise existencial. Porque começou a ter muita diferença do meu corpo. Tipo, muita diferença de tudo, do meu pensamento. Eu comecei a sentir realmente atrações por meninas. E eu lembro que numa brincadeira que tinha lá em Cruz Alta, no interior aqui do Rio Grande do Sul, era pega-cola.
Era aquela coisa de tu pegar a pessoa e a pessoa tinha que congelar, né? E aí só se outro corresse e pegasse ela pra ela descongelar. E aí eu comecei a focar numa menina, correr só atrás daquela menina. E era uma menina que tinha e vários outros meninos. Então assim, ó, cara, eu foquei naquela menina e quando eu peguei ela, eu abracei ela. E ela fez assim, oi, para, tu tá estranho, tu fica me abraçando. Cara, aquilo ali foi horrível pra mim, porque realmente eu achava ela bonita. Eu realmente estava tendo uma paixão de criança platônica por ela, sabe? Adorava brincar com ela. E tipo, sei lá, na época, assim, era muito confuso. E eu cheguei chorando pro meu quarto, eu entrei no meu quarto chorando, que tipo assim, ó, o que eu tava fazendo? Eu não sabia o que tava acontecendo comigo. E eu chorei tanto, cara, que eu sempre, meu melhor amigo foi Deus, né? Eu tenho uma conexão muito forte com Deus, eu acredito muito em Deus. E isso era pior pra mim, porque eu pensava assim, isso não é de Deus. Porque foi o que foi nos ensinado. E eu pensava assim, Deus não gosta de mim por eu ser assim. Então eu chorei muito. Com 9 anos de idade, eu sentei, na verdade me ajoelhei nos pés da minha cama e comecei a chorar. E eu lembro muito de ter falado pra Deus assim, Deus, tira essa vontade de mim. Tira esse desejo que eu tô sentindo de olhar pra outras meninas, porque eu sei que não é da tua vontade. E cara, Deus nunca me respondeu, porque as coisas continuaram acontecendo. E o meu desejo continuava sendo aquele, brincar de futebol. Cara, sempre cabelo amarrado, nunca cabelo solto. Se me passassem um batom, eu acho que eu morria. Tipo, cara, a gente dá sinais. Só que a gente precisa de alguém nos entender também para que a gente consiga nos compreender. Imagina uma criança inocente, não sabe o que está acontecendo com ela, aquele processo de transição muito tumultuado, que é os hormônios, tudo começa a florar, e a gente não tem entendimento sobre nós mesmos. Mas é que, vamos lá, né? Era uma época que não era falado. Sim. Então, os nossos pais, as pessoas que estavam perto de nós, tipo tua avó, tuas tias, eles também não tinham conhecimento. Sim. Né? Louco, né? Essa criança é estranha. É só isso, né? Tem alguma Parece coisa um menino nessa criança. Mas não... Claro, eu acredito que nem o Matheus falou, eu tenho isso. Os pais da gente, eles sempre sabem. Né? Quem vive ali junto com a gente sempre sabe. Talvez eles finjam que não. Mas porque não tinha, era assim, ó, era demais os sinais. E é muito real, meu, porque, tipo, nos meus 9 anos também, eu era apaixonado pela minha vizinha. É louco. Então, tipo, sempre tinha aquelas brincadeirinhas, não sei o que. Eu sempre era o homem na brincadeira. Eu nunca queria ser uma figura feminina nas brincadeiras. Sempre eu era uma figura masculina. Então, quando era... Eu sou pai, eu sou médico. Eu sou pai, eu sou médico, é isso aí. E nunca uma figura feminina. Então... foi difícil pra gente, porque a gente não tinha referência, mas as pessoas que também estavam com a gente também não tinham nenhuma referência pra entender aquilo ali, porque também não era falado, sabe? Então por isso que eu demorei a minha transição, porque tinha a questão ali de o medo da rejeição quando eu falasse, então eu sabia que eu ia ter que me virar sozinho até, vamos dizer, eu passei ali da minha fase que o meu corpo começa a mudar, entro na minha adolescência e começo a ter cada vez mais certeza que era de menina que eu gostava. Então, esse conflito é muito louco, uma hora a gente pode falar sobre isso, porque assim, ó, tem uma coisa que eu acredito muito na minha vida é em Deus, sabe? E é muito difícil, hoje não, mas era muito difícil pra gente, porque isso sempre foi colocado como se a gente fosse do demônio. Sim. Então, como que eu sou uma pessoa que faço isso e eu não sou digno de estar perto de Deus ou de conversar com Deus? Né? Era o que passava na minha cabeça. Então eu também orava e pedia para Deus tirar aquilo ali de mim. Porque eu queria ser uma pessoa do bem, normal. Eu não queria ser uma pessoa do mal. Eu não queria ser uma pessoa que as pessoas olhassem para mim e eu ia ter um demônio dentro de mim, porque eu gostava de meninas. Então isso era um conflito. Imagina, adolescência, tá se conhecendo, não tem informação, tu não tem para quem contar. Cara, hoje, os meus colegas de escola, da minha turma ali, que a gente se formou junto, do grupinho de 6 que andavam junto, 4 era gay. Só que ninguém falava um pro outro. Que doideira. Mesmo na adolescência. Então era aquela coisa que tinha que ser escondido. Então, que eu falei, as pessoas antes de nós, quem viveu qualquer tipo de relacionamento, nunca contou, né? Quem nunca conheceu alguém que tinha uma tia que nunca casou, mas tinha uma amiga. Aham. Cara, tá aí, são pessoas que
que provavelmente nunca, pelo jeito que era o mundo, pelas informações, nunca puderam viver o que a gente tá vivendo hoje, entendeu? Por mais que eu vejo, tipo, por muito tempo eu fiquei pensando, por que eu demorei tanto pra fazer a minha transição, se eu já sabia que era isso que eu queria? Só que também não tinha muita informação sobre ser trans, né? Ou tu era gay, ou tu era sapatão, ou tu era lésbica. Não tinha denominação. Ou tu era travesti. Era isso que tinha. Tanto que agora que eu nem sei todas as letras que tem lá, o Matheus deve saber melhor. LGBTQIAPN+. Era só LGBT. Só. Era só isso. Não, antes era GLS. GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Exatamente. Essa foi a época que eu me descobri. Eu escuto assim que é gays, lésbicas e suspeitos. Porque se simpatiza muito, às vezes a pessoa só não tem coragem de realmente, né, ser quem ela quer ser. Então, essa parte desse questionamento sobre o que a gente tá começando a ver nosso corpo mudar. Tu não tá entendendo o que tá acontecendo contigo, tu não tem informação. Isso é muito louco para uma pessoa que saiu ali pra adolescência. Então, isso era um conflito interno gigantesco, né? Sim. E então, eu demorei um pouco para contar para minha mãe. Eu contei para minha mãe quando eu tinha 18 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Naquela época podia, então eu comecei a trabalhar com 10 anos no mercado do meu padrinho. Então eu sempre posso falar que dos meus 10 anos, até o dia que a minha mãe me emprestou dinheiro para mim alugar um apartamento. No vídeo anterior, eu nunca precisei de dinheiro da minha mãe. Eu sempre ajudei em casa, desde os meus 10 anos de idade, de comprar as minhas coisas e fazer minhas coisas. Então eu tinha na minha cabeça o quê? Eu precisava ter dinheiro, porque eu precisava, se o dia que eu contasse pra minha mãe, ela não me quisesse mais, eu tinha que conseguir me virar sozinho, porque eu não tinha outra pessoa no mundo, na minha cabeça, né? Então eu esperei até os meus 18 pra contar pra minha mãe. Nesse trajetório eu já ficava com meninas, eu já sabia que eu gostava, eu já sabia que aquilo ali não ia passar. Eu já tinha entendido que eu não era do demônio, porque eu ia na igreja e eu não caía. Porque falavam que, tipo, se tu tinha um demônio, tu ia lá na frente, tu ia cair. Sim. E detalhe, a minha avó, por parte da minha mãe, ela era crente. Mas crente. Raiz. Crente da, acho que era quadrangular. Não me lembro, mas a minha avó, por parte do meu pai, era mais crente ainda. Então ela era crente de não ter TV em casa. Então, tipo, tu imagina uma criança com tudo isso, com base de pessoas completamente só dentro da igreja. Então, só quem escutava que a gente era isso. Então, eu não podia cortar meu cabelo, porque as minhas vozes eram crentes. A minha mãe não cortava meu cabelo por causa das minhas vozes. Então, eu me lembro quando eu comecei a cortar um pouco meu cabelo, eu ficava uns 2 meses sem ir na minha avó, pra esperar crescer um pouco mais pra poder ir lá. Então, eu entendi que eu não era do demônio, como as pessoas falavam, porque eu me lembro que quem ia lá na frente caía, né? Se tinha alguma coisa, eu pensei, bom, se eu não cair, então Deus. Olha o pensamento. Né? Pensava isso pra mim, então eu não sou do demônio, então, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo e eu me lembro que, na época, quem é mais velho talvez vai lembrar, foi acho que a primeira novela que passou, que eu acho que era a Aline Moraes que fazia ainda essa novela, que aí ela se apaixona pela amiga dela. A loira aquela, não lembro o nome. Cara, a minha felicidade de ver aquela novela e ver, tipo assim, ó, eu não tô sozinho nesse mundo. Eu achava as duas gatas. As duas eram maravilhosas, sabe? Maravilhosa. Então, tipo, tu tá vendo uma coisa ali, tu tinha uma referência, tá? Peraí, não é tão errado isso ou algo assim. Tipo assim, não, tem alguma coisa aí. E eu me lembro que a gente tava assistindo a novela. E eu perguntei pra minha mãe, se fosse tua filha, o que tu ia fazer? Porque a mãe da Aline Moraes não aceitava nessa novela, né? Sim. E a minha mãe respondeu, se fosse comigo, não era mais minha filha. Eita, dói isso demais. Aí aquilo ali, tu fica assim, ó. Tu não fala, tu engole seco. O meu chão abriu, assim, era como se eu entrasse dentro do negócio e eu pensei, agora ferrou. Agora eu nunca vou poder contar pra ninguém. Eu me lembro que eu conheci uma menina, eu morava em Sapiranga com a minha mãe, conheci uma menina de Novo Hamburgo. Então eu vinha pra Novo Hamburgo porque aqui não tinha ninguém conhecido, né? E eu me lembro que eu conheci uma menina e ela falou bem assim, quando é que tu vai contar pra tua mãe? E eu dizia, eu nunca vou contar pra minha mãe. Porque eu ficava pensando assim, ó, só tinha minha mãe. Se eu decepcionar essa mulher, eu não tenho mais ninguém. Uhum. Então eu tinha mais isso na minha cabeça, né? Pra te ver como é que é o conflito de uma mente adolescente também, né? É tudo muito intenso. Mas, né, passou ali o tempo, daí eu pensei, bom, já trabalho, já tinha comprado meu carro na época, né? Morava com a minha mãe, ajudava financeiramente em casa, tinha comprado meu carro. E eu pensei, não aguento mais carregar isso, né? Porque
como eu sempre falei, a minha mãe, por o tempo que eu morei junto com ela, minha mãe sempre foi a minha melhor amiga. De eu contar todas as minhas coisas que eu fazia pra ela. Desde coisas que eu julgava errado, que eu bebia e saía, eu sempre contei pra minha mãe. A única coisa que eu não contava pra minha mãe era aquele sentimento. Então eu ficava pensando assim, era como se eu estivesse sendo falso, como se eu estivesse mentindo pra pessoa que eu mais amava no mundo. Sim. E carregando aquilo. Cara, era tipo como carregar um fardo assim horrível, sabe? Eu ficava pensando, eu vou ter que contar pra minha mãe. Porque daí começou as crises existenciais. Sabe? Aquilo ali começou a mexer demais comigo e eu ficava pensando, não, eu vou ter que contar pra ela e seja o que Deus quiser. Né? Porque não tem como a gente lutar contra a nossa natureza, né? Não tem como a gente ir contra aquilo que a gente é. Uma hora isso vai refletir, né? E que bom que tu conseguiu na fase da adolescência falar com ela? Eu falei com ela quando eu tinha 18. Eu vivi esses conflitos, eu me lembro que a novela foi antes. Então, quando eu fiz 18, eu pensei, agora eu posso contar, que se a minha mãe me mandar embora de casa, já tenho 18 anos, né? Eu já trabalhava, já me mantinha sozinho, então vai dar tudo certo. Se der errado, vai dar tudo certo. Sim. Né? Então eu me lembro, cara, eu nunca tinha escrito carta. Eu contei pra minha mãe, eu escrevi uma carta. É o modo que muita gente buscava pra Eu não falar. sabia como falar, não sabia como dizer pra ela. Então eu escrevi uma carta, ali na carta eu falava, né? Tipo, que eu gostava de meninas, que eu lutava com tudo aquilo lá. Eu lembrei de uma coisa agora. Fala, velho. Não, eu lembrei que eu contei através de uma carta, mas não fui eu que contei. Ela achou uma carta que eu escrevi pra uma menina. É. Nossa, aí caiu a casa, mas pode concluir. Pedro. Desculpa, é que às vezes a pessoa escreve uma carta pra falar e tem gente que descobre através de uma carta, só isso. Não, mas depois eu tenho uma pra complementar com essa história de carta. Eu escrevi uma carta e eu coloquei na bolsa da minha mãe. Eu trabalhava numa empresa naquela época e tinha refeitório, então eu ficava lá. E de lá eu já ia pra escola de noite. Eu estudava de noite e trabalhava durante o dia. Aí eu escrevi uma carta, botei na bolsa da minha mãe. Fui pra casa de meio-dia, botei na bolsa da minha mãe e fui trabalhar. Cara, e aquilo ali dentro de mim, meu Deus do céu, eu olhava pro celular, não ligava, não mandou mensagem nem nada. No meio da tarde eu fui no banheiro e liguei pra minha mãe. Aí eu liguei pra minha mãe e falei assim, oi? E minha mãe, oi? Daí eu falei assim, mãe, tu leu a carta? E ela falou, eu li. E eu me lembro que eu perguntei pra ela assim, eu ainda sou teu filho? E ela falou, sim, tu ainda é meu filho. Mas a gente conversa em casa. E daí, tipo, tá, pensei, foi, né? Leu, tá sabendo, agora vamos ver o que vai acontecer. Eu fiquei de 3 a 4 dias fugindo da minha mãe. Fugindo no sentido que a minha mãe também tinha uma rotina, eu sabia os horários da minha mãe, então eu só ia em casa tomar banho e fazer alguma coisa nos horários que a minha mãe não tava. E dormia em casa de noite, mas eu sabia que a minha mãe não ia conversar comigo, com o meu padrasto em casa, né? Ela ia ter essa conversa comigo sozinha. Então eu fiquei fugindo ali da minha mãe esses dias, e daí teve um dia que eu cheguei bem faceirinho em casa, que eu sabia que era o horário que a minha mãe tava trabalhando, e ela tava lá sentadinha, na ponta da minha cama, me esperando com a carta na mão. Cara, chega a dar uma coisa de lembrar Só disso, de lembrar velho. disso ia te dar um negócio. Dá um negócio. Doideira. Aí eu me lembro que eu entrei assim no quarto, eu vi minha mãe ali, tipo, não esperava, levei um susto e ela falou pra mim, tu tem certeza do que tu escreveu nessa carta? Eu falei, tenho. E daí ela começou a chorar. Começou a chorar, pediu pra mim falar que aquilo era mentira, que aquilo ali ia passar. E eu me lembro que, ela se ajoelhou na minha frente. E começou a pedir pra mim falar que aquilo ali é mentira. Quando eu vi a minha mãe naquele estado, tipo, ajoelhada na minha frente, pedindo pra mim dizer que aquilo ali era mentira, que ia passar, eu tinha 2 opções. Guardar tudo aquilo dentro de mim e dizer que era mentira pra não ver a minha mãe sofrer, porque eu só queria não ver minha mãe sofrer. Ou eu assumia, já que eu tinha ido até ali. Aí, quando eu olhei pra minha mãe, eu falei pra ela, não, mãe, isso não vai passar, isso não é mentira, é isso mesmo. Cara, foi difícil. Mas foi libertador. Sim. Porque daí ela pegou e ela falou tipo, tudo bem, né? Falou lá as regras dela, as coisas dela, só falou assim, isso vai passar. Tanto que eu brinco até hoje com ela. Ô mãe, vai passar, né? Um dia vai. Um dia vai passar. Quando eu morrer. Então, tipo, quando eu consegui olhar pra minha mãe ali no olho dela e falar que aquilo ali era real, que era aquilo ali que eu tava sentindo, foi tipo como tirar todo aquele fardo que eu carreguei sozinho. Parece que eu compartilhei com alguém, né? Uhum. Não era qualquer pessoa, era com a minha mãe que eu compartilhei aquilo ali. E graças a Deus eu sei que tem histórias de muitas pessoas que sofrem muito, são mandadas embora de casa. Eu não sei se isso já é desde a minha infância, que normalmente eu sempre espero o pior cenário. Então eu me preparei para ser mandado embora de casa, né?
E graças a Deus as coisas, elas não acontecem no meu pior cenário, né? Logo em seguida eu saí de casa, mas porque eu quis. Uhum. Mas quando eu contei ali pra minha mãe, foi essa a realidade, assim, foi como se eu tivesse tirado um peso de mim e compartilhado com a pessoa que eu mais amava, a única pessoa que eu tinha, né, como uma referência na minha vida. E foi libertador depois daquilo ali, né? Claro que a gente teve problemas, tá? Mas eu sei que nem vale a pena falar esses problemas, porque eu consigo entender que ela me deu, e muita coisa que ela falava era pra me proteger, sabe? Isso é, tipo, a preocupação da minha mãe era o que ia acontecer comigo, porque não, como a gente disse, a gente não tinha muita informação, e às vezes as informações que tinham eram de pessoas que sofriam muito com isso, então é normal da pessoa que te ama não te querer ver sofrer, né? Então, mas foi muito tranquilo, eu sei que tem história de pessoas aí que são mandadas embora de casa, que não tem apoio e tudo mais, mas graças a Deus, isso pra mim foi diferente. Eu tive problemas com ela depois disso, por conta da minha sexualidade. Eu fui fazer a transição, é recente, tá? A gente entra num outro vídeo e conta como é que foi a nossa transição pra vocês, mas eu não fiz a minha transição muito novo, não. Eu ainda naquela época era lésbica, né? Porque ainda nem tinha entrado pra parte do sapatão ali. Não era tão nunca fui feminina, vamos dizer. Não consigo me lembrar disso. Eu sempre preferi ser chamado de sapatão do que de lésbica. Eu me lembro que quando eu conheci o Matheus, eu sempre achava, tipo, essa palavra assim, muito, não sei o que, né? Talvez essa palavra é bem ofensiva, ele falava. E o Matheus, eu sou sapatão. Matheus, eu sou sapatão. Eu falei, então tá, seja sapatão, então.